Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de resolução de exercícios. Dessa vez vamos resolver aí somente exercícios do caderno de atividades. Bom, o que você deve ter em mente? Os conceitos de quantidade de movimento, impulso, conservação da quantidade de movimento e colisões. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, nosso primeiro exercício é o exercício de número 16 da página 96, repetindo aí do nosso caderno de atividades. Então vamos lá para o enunciado. IME, Rio de Janeiro. Duas bolas, 1 e 2, move-se em um piso perfeitamente liso. A bola 1, de massa M1 igual a 2 kg, move-se no sentido da esquerda para a direita, com velocidade V1 igual a 1 metro por segundo. A bola 2, de massa M2 igual a 1 kg, move-se com um ângulo de 60 graus com o eixo X, com velocidade V2 de 2 metros por segundo. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre as bolas e o piso rugoso é de 0,10, que multiplica a secante elevado ao quadrado desse ângulo β. E a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ao colidirem, permanecem unidas após o choque e movimentam-se em um outro piso rugoso, conforme mostra a figura. A distância percorrida em metros pelo conjunto bola 1 e bola 2 até parar é igual a... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como a figura. Olha, pause o vídeo, caso você não tenha aí o caderno de atividades, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a resolução desse exercício. Olha só, previamente, antes de saber aqui, olha, qual é o deslocamento, que é o que foi cobrado aí no exercício, eu preciso saber qual é a velocidade inicial aqui, olha, do nosso movimento, né? Um movimento aqui, olha, da partícula 1 e 2, né? Já que teve uma colisão inelástica, tá certo? Então, preciso saber qual é a velocidade inicial, porque a velocidade final vai ser zero, ok? E para saber qual é a velocidade aqui do início do movimento na parte rugosa, eu tenho que saber qual é a velocidade final após a colisão inelástica. E, para tanto, eu tenho que pensar na conservação da quantidade de movimento. Então, novamente, olha eu vou pegar aqui as direções, né, do eixo X e do eixo Y, tá? E estudar aqui separadamente a conservação da quantidade de movimento no eixo X e no eixo Y. Bom, na verdade, eu só vou precisar do eixo X, quer ver? Olha só, a quantidade de movimento inicial na direção do eixo X vai ser igual à quantidade final no eixo X também, do sistema, tá? Pense sempre no sistema. Então, antes da colisão, olha só, eu tenho a quantidade de movimento aqui da partícula 1, da bola 1, e também vou ter a quantidade de movimento da bola 2, só que eu tenho que projetar essa quantidade de movimento na direção do eixo X. E para isso eu vou usar o cosseno do ângulo de 60 graus. Tá? Uma vez que eu quero o cateto adjacente aqui, olha, dessa quantidade de movimento. Então, olha, eu vou ter M1 vezes V1 mais M2 vezes Z2 vezes o cosseno de 60 graus. Isso aqui vai ser igual à soma das massas, né? Já que eu tenho aqui uma colisão inelástica, vezes a velocidade após a colisão, tá certo? Claro, né? Antes de iniciar aqui o movimento na parte rugosa. Estou chamando essa velocidade aqui, olha, de Vx, porque eu estou estudando a conservação da quantidade de movimento somente na direção do eixo X, tá certo? Bom, então, olha, efetuando os cálculos, né? Eu tenho aqui a massa da bola 1, 2 kg, a velocidade V1, 1 metro por segundo, a massa da bola 2, 1 kg, a velocidade aqui da bola 2, 2 metros por segundo, e o cosseno de 60 graus, 1 meio, 0,5, tá? A soma das massas 3 vezes Vx. Então, eu encontro Vx valendo 1 metro por segundo. O que é esse Vx? É o componente dessa velocidade na direção do eixo X. Tá, e como é que eu encontro esse componente Vx? Simples, é esse valor aqui, olha, é o V cosseno de beta. Vamos escrever isso? Então, olha, imediatamente após a colisão, eu posso escrever que o Vx, que eu acabei de encontrar aqui, olha, é V, a velocidade do conjunto, vezes o cosseno de beta, que é o componente da velocidade aqui, olha, após a colisão na direção do eixo X. Mas eu não quero exatamente esse Vx, eu quero essa velocidade aqui, olha,
Bom, simples, passo o cosseno dividindo. Então, esse V aqui que eu estou procurando é Vx sobre o cosseno de beta. E o Vx eu encontrei aqui, olha, vale 1. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de beta. Repare que 1 sobre o cosseno de beta, isso daqui é exatamente a secante de beta. Bem legal, né? Porque eles colocaram exatamente a secante ao quadrado de beta lá no enunciado, né? Fazendo o papel do coeficiente de atrito, não é verdade? Aparece aqui a secante de beta, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Olha, agora eu vou pensar no seguinte, né? O trabalho realizado pela força de atrito aqui, olha, ao longo desse deslocamento aqui, é igual à variação da energia cinética, tá certo? Lembrando, claro, né, que a força de atrito é uma força dissipativa, vai realizar um trabalho negativo. Então eu vou ter aqui, olha, menos a força de atrito vezes o deslocamento vai ser igual à energia cinética final do sistema. Agora eu tenho um corpo só, né? Somei as massas. Então a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá certo? A energia cinética final, tranquilo, zero, porque aí o sistema ele vai parar, né? Tá certo? Vai chegar no repouso. E a energia cinética inicial, eu preciso utilizar exatamente essa velocidade aqui, olha, V logo após a colisão, tá certo? Não é o Vx, é o V, tá? Lembra aqui, olha, é essa velocidade aqui que eu preciso, tá certo? Então eu vou substituir exatamente aqui, olha, no que eu estou chamando de velocidade inicial, ok? Olha, força de atrito. Quem é a força de atrito mesmo? É o coeficiente de atrito vezes a normal, não é isso? Coeficiente de atrito, claro, cinético, porque eu estou falando de movimento, vezes a força normal de contato, que é o peso, né? Aqui eu tenho uma mesa horizontal, não é isso? Uma superfície horizontal, né? Então vai ser exatamente igual ao peso, vai ser a massa do conjunto vezes a gravidade local. Claro, vezes o deslocamento, porque eu estou calculando aqui o trabalho. Ok? Isso vai ser igual à energia cinética inicial, uma vez que a energia cinética final é igual a zero. Tá? Bom, com menos dos dois lados a igualdade, já vou multiplicar tudo por menos 1 aqui, olha, toda equação, né, dos dois lados a igualdade, então o sinal negativo já não vai ser problema. O coeficiente de atrito cinético, de acordo com o texto, vale 0,10, que multiplica a secante elevado ao quadrado de beta, do ângulo beta, tá certo? A massa total aqui, olha, vezes a gravidade local, tá certo? Eu tenho aqui a gravidade local valendo 10, ok? E eu vou saber qual é o deslocamento, tá? Mas repare que eu nem vou precisar usar a massa. Nem aparece aqui, olha. Vou simplificar dos dois lados da igualdade, olha. Tá certo? Os 3 kg, né? Simplifiquei aqui dos dois lados da igualdade, tá certo? Aqui a velocidade que eu tenho que pegar é exatamente essa velocidade aqui. Então vai ficar ela ao quadrado, secante ao quadrado de beta, sobre 2. Pronto. Você vai encontrar então o deslocamento aí valendo 0,5 metros. Ok? O que me confere aí como alternativa correta, letra B. Tá? Uma questão bem interessante essa questão aí do IME. Eu já vi uma questão bem semelhante a essa ser cobrada também no concurso da AMAN SpaceX. Nosso próximo exercício é o exercício de número 18 da página 96. Uma questão aí do ITA São Paulo. Um objeto de massa m minúsculo é projetado no ar a 45 graus do chão horizontal, com uma velocidade v. No ápice de sua trajetória, esse objeto é interceptado por um segundo objeto de massa m maiúsculo e velocidade v, que havia sido projetado verticalmente do chão. Considerando que os dois objetos se colam, então é uma colisão inelástica, tá? E desprezando qualquer tipo de resistência aos movimentos, determine a distância d do ponto de queda dos objetos em relação ao ponto de lançamento do segundo objeto. Pause o vídeo, anote esse enunciado em seu caderno, caso você não tenha um caderno de atividades, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, tentado aí resolver essa questão, bem legal, bem interessante também, uma questão de colisão inelástica, né? Então vamos lá, vamos para a resolução. Olha só, vamos pegar aí então um objeto, está sendo lançado aí, olha, segundo o texto, no ângulo de 45 graus. É um lançamento oblíquo, tá certo? Então esse objeto aí, olha, ele vai ser lançado e vai chegar aí na altura máxima, onde ele vai ser atingido por um outro objeto, ok? A altura máxima, se você lembrar lá do lançamento oblíquo, né? Lançamento parabólico, para você encontrar a altura máxima aí, olha, você tem que pegar a velocidade de lançamento ao quadrado, que multiplica o seno
ao quadrado do ângulo, no caso aí o ângulo de 45 graus, dividido por 2 vezes a gravidade local, 2G. Então, olha, usando aí o seno de 45 graus valendo raiz de 2 sobre 2, só substituir isso, tá? A altura máxima vai ser V ao quadrado sobre 4G, ok? Isso é interessante, eu preciso desse valor, tá? Eu preciso desse valor aí para continuar a resolução do exercício. Agora, nós temos um objeto que foi lançado aí na vertical com uma velocidade V maiúsculo, de massa M maiúsculo, né? Acontece que nesse ponto também, olha, o objeto possuía aí uma velocidade Vx, que é V cosseno de 45 graus, ou seja, V raiz de 2 sobre 2, ok? Então, olha, eu tenho dois objetos, um que tem velocidade nesse ponto aí somente na direção do eixo x, tá aqui a velocidade, essa é a velocidade do objeto de massa m minúsculo, foi lançado aqui, não é isso? E aqui na vertical, olha, eu tenho um objeto de massa m maiúsculo que foi lançado com a velocidade v maiúsculo, ok? Então, nós temos essa colisão aí, tá? Nessa colisão, eu tenho que pensar também na conservação da quantidade de movimento nos dois eixos, eixo x e eixo y. E aqui eu tenho que fazer exatamente a conservação da quantidade de movimento na direção do eixo x e também na direção do eixo y. Isso porque eu vou precisar das duas velocidades. Porque a partir desse ponto eu vou ter um outro lançamento oblíquo. Tá certo? A partícula aqui, agora vai ser uma partícula só, ela vai executar um outro lançamento parabólico, né, oblíquo, tá? E vai cair num ponto aqui, olha, que está a uma certa distância d, que é exatamente isso que ele está pedindo. Tá certo? Então vamos lá, olha, conservação da quantidade de movimento na direção do eixo x. Quantidade de movimento inicial do sistema na direção do eixo x tem que ser igual à quantidade de movimento final na direção do eixo x também do sistema. Tá certo? Inicial, na direção do eixo x, eu só tenho a partícula de massa m minúsculo com essa velocidade aqui, né? V raiz de 2 sobre 2. Vamos escrever isso? Então, m que multiplica v raiz de 2 sobre 2. E a quantidade de movimento final na direção do eixo x. Aí, como eu tenho uma colisão inelástica, eu tenho que somar as massas vezes a velocidade do sistema na direção do eixo x. Tá certo? Ok, né? Vamos isolar aí. Eu encontro Vx, a velocidade do sistema, do conjunto, tá? Mzinho, né? Esse M minúsculo mais um M maiúsculo, Mzão, tá certo? Somente na direção do eixo x. É essa velocidade que eu tenho. Agora, vamos para a conservação da quantidade de movimento na direção do eixo y, tá? Ita. Vamos se acostumando para quem pretende fazer o ita. É assim, tá? Conservação da quantidade de movimento na direção do eixo y inicial tem que ser igual ao final. Mesma história, tá certo? Na direção do eixo y, inicialmente eu só tenho esse cara aqui, olha, de massa m maiúsculo, mzão, vezes essa velocidade. Tá certo? Por isso eu escrevi aqui, olha, mzão vezes v, tá? Vou chamar de mzão. Tá certo? Após a colisão, uma colisão inelástica, você vai somar as massas que multiplica a velocidade que o sistema, né, o conjunto, vai ter na direção do eixo y. Ok? Então, também, olha, isolando, eu encontro Vy. Opa, agora eu tenho, olha, Vx e Vy. Tá? Tá, mas e agora, né? Como é que eu vou encontrar nessa distância aqui, olha, a partir desse ponto, né? Até que o conjunto alcance aqui o chão. Bom, eu vou estudar aqui o lançamento parabólico e vou estudar também os movimentos que são independentes, tanto na direção do eixo x quanto na direção do eixo y, do mesmo jeito que nós estudávamos lá no lançamento parabólico, tá certo? De forma independente, sem problema nenhum. Só lembrando que na direção do eixo x não tem aceleração, então o movimento vai ser uniforme, e na direção do eixo y eu tenho aceleração, que é da gravidade local, tá certo? Então vamos lá. Vamos pensar agora na direção vertical. Pensando na direção vertical, eu consigo encontrar o tempo de queda, tá? Tempo que ele vai levar para fazer toda a trajetória e chegar aqui no chão. Tá certo? Então, vamos escrever a equação horária do espaço, mas eu vou chamar de altura, né? E aí eu vou usar y, tá certo? Então, eu tenho y final igual a y inicial mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Lembrando, né? Na vertical aqui, a aceleração da gravidade está apontando para baixo, por isso que ao longo da subida o movimento é retardado e, claro, na descida vai ser acelerado, ok? Bom, acontece que o movimento já se inicia de uma certa altura inicial,
Estão lembrados, olha, que eu fiz aqui esse cálculo? Já se inicia desse h máximo. Então, o y inicial já vale isso, v ao quadrado sobre 4g. Tá? Vamos escrever isso. V ao quadrado sobre 4g. Esse é o y inicial, tá certo? E o v0y? Quem é a velocidade inicial na direção do eixo y? Olha ela aqui. Acabamos de encontrar o v0y após a colisão. Imediatamente após a colisão, esse vai ser o v0y. Olha ele aqui. M vezes v sobre a massa total vezes t. Menos gt ao quadrado sobre 2. Então, tá aí, olha. Essa é a nossa equação horária na vertical, tá certo? Olha, eu quero saber qual é o tempo que ele leva para chegar ao solo novamente. Então, o y final tem que ser igual a zero. Então, tem que resolver essa equação aqui, olha, do segundo grau. Vamos lá? Então, vamos resolver essa equação aí do segundo grau. Bom, dando continuidade aí à resolução aí dessa questão, ita, né? Vamos se acostumando, tá? Olha só, peguei novamente aí a figura. O que nós estávamos fazendo? Resolvendo a equação do segundo grau, não é isso? Vamos encontrar as raízes, né? E para tanto, a gente vai calcular o delta para achar as raízes. Então, quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é isso? Vamos fazer isso, olha. Não tenha preguiça, tá? É um problema aqui praticamente literal. Muita letra, tá? Poucos números e muita letra. Então, olha, quem é o B? mv sobre a massa total. Então, tudo ao quadrado, tá certo? M ao quadrado, V ao quadrado e aqui a massa total ao quadrado. Esse é o B. Menos 4, por que está mais aqui? Olha esse menos aqui, ó. Menos com menos mais, tá? Esse daqui é o A, olha. G sobre 2, esse é o A, só que é negativo. Então, olha, menos com menos mais. 4 vezes A vezes C. Então, C tudo isso daqui, tá certo? Bom, então esse é o delta, tá? Porque aqui você vai simplificar esse 4 com 2, tá certo? Ou até mesmo 4 com esse 4 aqui, esse 2 aqui vai ficar embaixo. De qualquer forma, vai ter um 2 aqui embaixo. Esse g aqui em cima com esse g aqui embaixo se simplificou. Então, vai ficar v ao quadrado sobre 2, tá certo? E aqui permanece o b ao quadrado, como nós calculamos aqui anteriormente. Então, quais são as raízes, né? Então, vamos lá, vamos para achar as raízes, né? O tempo de queda, tá? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, não é isso? Olha, e o a quem é? Menos g sobre 2. Então, está aqui, olha. Ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, só para sumir com esse sinal menos aqui, então aqui eu vou ter a seguinte expressão para o tempo de queda. Esse valor aqui do b, né? mzão vezes v mais a massa total. Aí vai só inverter aqui, tá? Mais ou menos, menos mais, tá? Não vai fazer diferença, tá certo? Sobre g. Bom, mas nós estamos fazendo aqui uma questão do ita. E o ita, o buraco é um pouquinho mais embaixo, eles cobram um pouquinho a mais. Observe essa expressão aqui. É possível eu pegar, por exemplo, a raiz negativa aqui, ou seja, menos, a raiz quadrada disso? Será que eu teria um tempo positivo ou um tempo negativo? Imagine que eu não tivesse esse v ao quadrado sobre 2 somando aqui. Essa raiz quadrada daria exatamente esse valor aqui, né? Então, se eu pegar a raiz negativa, eu teria um tempo de queda igual a zero, né? Se eu não tivesse esse v ao quadrado aqui sobre 2. Mas agora que eu tenho, se você calcular essa expressão aqui da raiz, com certeza vai ser maior do que isso. E se eu pegar a raiz negativa, eu vou ter um tempo negativo. Então, quem é o tempo de queda? Eu tenho que pegar a raiz positiva. Tá certo? Então, vão se acostumando aí. Você tem que interpretar essas questões dentro da questão, né? O ita ele cobra muitos fundamentos, tá? Se você não ficar atento aí, você pode errar por um sinal. Pense, se eu tivesse pegado negativo aqui, eu estaria errando por um sinal, tá? Só que é uma questão aberta, né? Não tem as alternativas, tá certo? Fica pior, né? Porque é a segunda fase. Bom, então vamos lá. Esse é o tempo de queda. Acontece que esse tempo total de queda, ele também percorre uma distância na horizontal, só que é com um movimento uniforme, olha. Na direção do eixo x não tem aceleração. Então, fica bem simples, porque, olha, o Vx nós já encontramos, não é? Essa expressão aqui do Vx, né? Do sistema, né? E aí, olha, para você encontrar a distância, é Vx vezes o tempo de queda. Acabou, é só isso. Então, você vai pegar esse valor do Vx e multiplicar por esse tempo de queda. Aí, olha, é essa expressão aqui, tá certo?
esse G que está aqui embaixo, ele está aparecendo aqui, olha. Tá? Não sumiu, não. Tá certo? Então, tá aí, olha. Essa é a resposta dessa questão aí. Olha que questão extremamente interessante que o ITA cobrou aí de vocês, né? Tá cobrando conhecimento aí, claro, da conservação da quantidade de movimento. Conhecimento aí de lançamento oblíquo, lançamento parabólico. E ainda por cima, você tem que interpretar a raiz correta que você deve usar aí na resposta que ele está pedindo. Bem interessante, né? Próxima questão, exercício de número 26 da página 99. EPK, Minas Gerais. Barbacena, né? De acordo com a figura abaixo, a partícula A, ao ser abandonada de uma altura H maiúsculo, desce a rampa sem atritos ou resistência do ar até sofrer uma colisão perfeitamente elástica com a partícula B, que possui o dobro da massa de A e que se encontra inicialmente em repouso. Após essa colisão, B entra em movimento e A retorna, e subindo a rampa e atingindo uma altura igual a... Aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como a figura. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha esse caderno de atividades, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado aí os exercícios, né, esse enunciado do exercício no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a resolução. Olha, eu vou fazer essa questão aqui, vou resolver ela um pouquinho diferente, tá? De uma forma um pouquinho mais padronizada, para você ver aí que você poderia adotar esse padrão aí para as diversas resoluções, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pensar aqui é na conservação da energia mecânica. Isso porque o sistema é conservativo, não tem atrito, não tem resistência do ar, então a energia mecânica ela tem que se conservar. Energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Inicialmente só tem energia potencial gravitacional, a partícula A parte do repouso, tá certo? E ao final aí da descida, né, imediatamente antes de tocar aí o B, vão ter somente energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional, mgh maiúsculo, eu vou chamar de Hzão, tá? Vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Com isso, eu encontro a velocidade aí com que a partícula A vai se colidir aí com a partícula B. Tá certo? Pronto, ok. Acontece que a quantidade de movimento tem que se conservar. É porque eu tenho esse costume de chamar de momento linear, tá? Mas é quantidade de movimento, tá certo? Então, a quantidade de movimento aí, olha, ela se conserva, tá? E só no eixo x, então não tem que me preocupar muito, não. A quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá certo? É uma colisão perfeitamente elástica, tá? Vamos ficar atento a isso. Okay? Então, eu tenho inicialmente a quantidade de movimento da partícula A, portanto, m vezes a velocidade da partícula A, que eu acabei de calcular, raiz quadrada de 2gh. Tá? Isso vai ser igual à quantidade de movimento final, que é a quantidade de movimento da partícula A mais a quantidade de movimento da partícula B. Repare que a partícula B tem o dobro da massa da partícula A, tá certo? E repare também que eu estou colocando aqui as duas quantidades de movimento positivas, como se as duas partículas após a colisão mantivessem o movimento para a direita, tá? Uma vez que eu estou adotando aqui o positivo para a quantidade de movimento da partícula B, está se deslocando para a direita após a colisão, então eu estou imaginando que o A também vai para a direita, apesar dele já afirmar que o corpo A está retornando, tá? Poderia até colocar um sinal negativo aqui, mas eu vou manter essa forma aqui um pouco mais padronizada para resolver essa questão, tá? Então, é como se o A também estivesse indo para a direita. Ok, então tá aí. Bom, eu vou simplificar a massa dos dois lados da igualdade, uma vez que a massa de B é o dobro da massa de A, então vai ficar fácil a simplificação. Então, eu vou ter essa expressão aqui, olha, para as velocidades de A e de B, né? Bom, eu preciso de mais uma equação para encontrar essas velocidades. Aí ela vem exatamente do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é igual a 1. Isso porque a colisão é perfeitamente elástica. Por isso que ele vale 1. Tá? Lembrando que o coeficiente de restituição não tem unidade, é uma grandeza dimensional. E ele é dado pela razão entre a velocidade relativa de afastamento, após a colisão, sobre a velocidade relativa de aproximação, antes da colisão. Tá certo?
Então, aqui em cima, afastamento após a colisão, afastamento aí dos dois corpos, A e B, tá? E aproximação também aí dos corpos A e B, a velocidade relativa, ok? Bom, observe que, como o corpo B está em repouso inicialmente, né, a velocidade relativa de aproximação é exatamente a velocidade do corpo A, raiz quadrada de 2gh. E a velocidade relativa de afastamento? Bom, após a colisão, eu estou imaginando que o corpo B, olha, tem velocidade maior do que a velocidade do corpo A. E, de novo, eu estou imaginando o corpo A vindo para a direita. Repito, apesar dele dizer que o corpo A retorna. É uma forma mais padronizada de resolução, tá? E aí, para você achar a velocidade relativa, você vai pegar a diferença. A velocidade do mais rápido menos a velocidade do mais lento. Isso quando eu considero as duas velocidades na mesma direção e no mesmo sentido. Se é afastamento, claro, o corpo B está mais veloz. Ok? Tá essa diferença aqui, tá? Então, olha, se eu substituir aqui na expressão do coeficiente aqui de restituição, eu vou encontrar a seguinte equação, olha. V'B menos V'A tem que ser igual à velocidade relativa de aproximação, raiz quadrada de 2gh. Tá aqui, olha. Vou encontrar exatamente isso, tá? De novo, só substituir aqui, olha. Essas duas expressões aqui, igual a 1, você vai encontrar essa equação aqui. Juntamente com essa equação aqui, olha, tá aí, ó, um sistema para resolver. Pronto. Agora ficou bem tranquilo, né? Para você resolver esse sistema, por exemplo, você pode multiplicar a primeira equação aqui em cima por menos 2. Multiplica tudo por menos 2 e soma. Se você fizer isso, você vai encontrar para a velocidade do corpo A, V'A, menos, olha aí, apareceu esse sinal negativo aqui, olha. Isso significa que, de fato, o corpo A está voltando, está retornando. Se tivesse positivo, então ele não estaria retornando, tá? Mas ele está retornando, tá vendo aqui, ó? Esse sinal negativo, menos raiz quadrada de 2gh sobre 3, tá certo? Ou seja, é menos a velocidade inicial dele, né, antes da colisão, sobre 3. Agora faça um raciocínio. Se descendo dessa altura H, eu tenho essa velocidade aqui, com 1/3 da velocidade, aonde que ele deve subir? 1/3. Aí você vai imaginar o seguinte, bom, eu tenho que levar isso aqui ao quadrado, porque isso aqui é um termo de energia cinética. Energia cinética. 3 ao quadrado, 9. Letra D? Então vamos lá. Conservação agora da energia mecânica após a colisão, já que o corpo A retorna, né? Com essa velocidade aqui, olha, tá? Claro, você vai colocar aqui, olha, vai colocar ao quadrado, né? O sinal aqui vai ser irrelevante, né? Então você tem energia cinética se convertendo em energia potencial gravitacional. E você vai encontrar o H' igual a H sobre 9. A alternativa correta, letra D. Tá certo? Então, olha, eu procurei resolver de uma forma mais padronizada. Se você for imaginar uma colisão assim como essa, para você não ficar se preocupando para onde a partícula vai, se ela volta, se ela não vai, se ela não volta, tá certo? Porque no final das contas, o sinal ali, olha, da velocidade de A vai dizer para onde que ele está indo, tá? Como eu considerei todo mundo para a direita positivo, então se é negativo é porque o A está voltando mesmo, de acordo com o enunciado, ok? Próximo exercício e último, tá? É o exercício de número 27 da página 99. SpaceX, São Paulo. Um bloco de massa M maiúsculo, 180 gramas, está sobre uma superfície horizontal, sem atrito, e prende-se a uma extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica, igual a 2 vezes 10 elevado à terceira newtons por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, isto é, sem deformação. Um projétil de massa m minúsculo igual a 20 gramas é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com velocidade de 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco. Então, agora sim, desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola é D. Então, aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como o desenho ilustrativo fora de escala, como é de praxe aí nos concursos da SpaceX AMAN. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí o caderno de atividades, e tente resolver esse exercício.
Bom, espero que você tenha anotado aí o enunciado no seu caderno e tentado resolver esse exercício. Então vamos lá, vamos para a resolução. Pegando novamente aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Olha, essas questões clássicas, né, de balística, né? Quando não é um pêndulo, você tem aí um bloco preso a uma mola, tá? São bem básicas e bem clássicas mesmo, né? Aqui você, de novo, vai pensar na conservação da quantidade de movimento antes de comprimir a mola, tá? Você tem uma colisão inelástica, tá certo? Nada de pensar em conservar a energia mecânica, dizer que a energia cinética inicial aqui da bala, aqui do projétil, vai toda sendo convertida aqui em energia potencial elástica. Porque você tem uma colisão inelástica, e se você tem uma colisão inelástica, não tem conservação da energia cinética, tá certo? Ou da energia mecânica, se você preferir, porque aí você só tem energia cinética mesmo, tá? Então, olha, conservação da quantidade de movimento, tá certo? Antes, tá? E você vai pegar a quantidade de movimento inicial do sistema, só tem o projétil aqui, olha, com velocidade, então é m vezes a velocidade do projétil, e a quantidade de movimento final, imediatamente aqui após a colisão, vai ser a massa total, porque o projétil se aloja aqui no bloco de massa M maiúsculo, tá certo? Vezes a velocidade V' aqui do conjunto imediatamente antes de encolher a mola, tá? Então vamos lá. Substituindo os valores que nós temos. Tem aqui a massa do projétil, 20 gramas, só que tem que colocar em quilogramas, ok? Então 0,02. Velocidade aqui do projétil, 200 metros por segundo. A massa total aqui do sistema vai ser 200 gramas, tá? 200 gramas, 0,2 quilogramas, ok? Vezes V'. Então, você vai encontrar o V' valendo 20 metros por segundo. Então, uma vez que o projétil se aloja aqui, olha, todo o projétil, mais esse corpo de massa M maiúsculo, então agora ele tem uma velocidade aqui de 20 metros por segundo. Agora sim, você tem a energia cinética aqui, olha, convertendo em energia potencial elástica, tá certo? Então aí, de novo, conservação da energia mecânica, você vai ter a energia cinética de todo o sistema aqui, né, somando as massas, se transformando em energia potencial elástica. Então, olha, energia cinética, massa total, 0,2, velocidade, 20 ao quadrado sobre 2, igual. Energia potencial elástica, K, a constante elástica, vezes a deformação da mola ao quadrado sobre 2. Tá certo? Olha, vamos simplificar o 2 dos dois lados, a igualdade aqui embaixo. Então, vamos fazer isso? Do lado esquerdo eu vou ter 80 e aqui eu vou ter 2 vezes 10 elevado à terceira vezes x ao quadrado. Então, olha, eu vou ter 80 sobre 2 vezes 10 elevado à terceira. Isso vai dar, extraindo já a raiz quadrada, 0,2 metros. Tá certo? Ou 20 centímetros, o que me confere aí como alternativa correta a letra D. Ok? Olha, tá vendo? Uma questão muito clássica, tá? Tanto aquelas questões de pêndulo balístico, né? Como essas aqui, olha. Primeiro, conserva a quantidade de movimento, porque você tem aqui uma colisão, então você vai ter a conservação da quantidade de movimento, e é uma colisão inelástica, então você tem perda de energia. Não adianta pensar em conservar a energia aqui, olha, vou transformar toda a energia cinética da bala em energia potencial elástica. Não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Primeiro, pense aqui na conservação da quantidade de movimento, conservação da energia, e aí você encontra o que ele está solicitando, ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima. Até lá!